Como prometido, agora a segunda parte do meu vídeo na jornada na Índia, dessa vez no norte. Estou trazendo imagens aqui de Nova Delhi e depois de um lugar bem raiz, indiana mesmo, mais pro leste, mais pro lado de Calcutá, que é a cidade de Iranti. Bom, então novamente, falar um pouco de cultura indiana e dessa vez, como não é muito comum aqui no canal, falar de astrologia védica, pelo menos aquilo que eu domino, esse amplo e vasto campo de conhecimento. Então aqui eu estou fazendo uma resenha de um livro, né, que eu comprei num ashram chamado Yoga and Vedic Astrology, ciências irmãs, né, de libertação espiritual. E eu considero o norte da Índia muito solar e o sul lunar. A Índia praticamente não existia, né, como um país unificado. Se você percebe as línguas, o Hindi no norte, por exemplo, e o Malayalam aqui no sul, em Kerala, são totalmente diferentes. Eu considero o Hindi mais parecido com o português do que o Malayalam. As letras, a escrita são diferentes, não tem palavras iguais praticamente. E é do norte que vem toda a base ampla que foi se tornando o hinduísmo. E o sul lunar foi dando todo este tempero, né? Pois existe na astrologia, como é descrito aqui no livro, toda uma hierarquia, uma narrativa, uma cosmogênese. Ele trata aqui, o autor, Sadashiva, como o sol, o espírito puro. Ele é o espírito primordial, a fonte, a essência, a forma, mas é a lua. É a lua que dá todo o aspecto mental, a individuação, a caracterização das coisas. E no vídeo anterior até falei uma relação muito interessante que ele faz aqui com o número 108. Vale a pena conferir, que é uma análise bem científica mesmo, né? Ele faz uma relação com ciência também, o autor aqui. Ele é ocidental, mas praticamente um iniciado profundo nas questões orientais indianas, né? Porque a astrologia indiana, ela é diferente do ocidental em vários aspectos. Não existe uma astrologia pura, pois toda a nossa cultura, a nossa sociedade, ela é constituída por influências celestes. E aqui, nessa forma, nesse mundo sublunar, né, a gente que dá toda a caracterização, as formas, as vias para que tudo aconteça. E na Índia, sim, você estuda muito mais tempo para se tornar um astrólogo. Você recebe um nome de iniciação, como se fosse realmente um sacerdote, né? Não é apenas planetas. Você aprende leitura de às vezes uma pessoa fala que é astrólogo num trem, você começa a conversar com ela. Então ele vai querer saber do meu mapa astral. Não, a pessoa pega a sua mão, começa a ler as linhas da sua mão, falar sobre você. Eles são muito abertos para isso. Leitura facial também, do chakra frontal. É toda poderes místicos que a pessoa desenvolve. O que a gente está vendo aqui agora é dentro mesmo de Nova Delhi. Ruínas de uma sociedade há mais ou menos 1000 anos atrás, predominantemente, pelo menos no início, muçulmana, mas que representa aqui todo o sincretismo, né? Tem muitos aspectos hindus e muçulmanos. A Índia era para ser uma bomba de explosão de culturas em choque, né? Há sim alguns conflitos, e houveram, mas é muito interessante como ela é receptiva, lunar, né? Para que tudo flua harmonicamente. E voltando aqui para como está inserido mesmo na cultura, os planetas, eles são praticamente divindades. E a gente tem isso no Ocidente também. Na astrologia ocidental, nós relacionamos, pelo menos a maioria, os planetas aos deuses gregos, né? Júpiter, por exemplo, é Zeus, nome romano, e por aí vai. Isso é muito interessante para que a gente não se torne técnicos astrológicos, basicamente vemos apenas ângulos,
matemática, né, a lógica. Claro que isso faz parte sim da astrologia, principalmente ocidental, mas existe, como diz, praticamente uma cosmogênese, né? E aqui na astrologia indiana, isso é mais forte ainda, né? Essa relação com o cosmos, com a cultura que a gente chama aqui de hindu, né? É muito comum você ir num templo, por exemplo, e ver a personificação dos planetas em divindades, os 9 planetas, né? Os 7 visíveis, além do que a gente chama de Shnodal, que eles chamam de Rahu e Ketu, né? 2 pontos celestes. Então eles são venerados, os planetas, como pessoas, divindades. E ainda tem uma forte influência também no casamento das pessoas. Aqui ainda tem muito casamento arranjado. Eu mesmo tenho um casal de amigos indianos que namoraram praticamente segredos assim por 7 anos. A família não aceitava de jeito nenhum por várias diferenças de casta e por aí vai. E o último recurso que eles usaram e comprovaram através da astrologia, né, o vô dele é um grande astrólogo, é a compatibilidade astrológica. E por mais que seja um casamento ainda não muito aceito, aceitaram, né, o casamento. Aqui eu mesmo estava andando numa cidade aqui em Kerala, muito espiritualizada, e tinha uma lojinha lá com computadores que fazem compatibilidade astrológica automática, assim. Então você chega lá, solteirão, coloca lá os seus dados natais, né, são os dados do mapa astral, e o próprio computador vai te revelar possíveis pessoas compatíveis que você nunca viu na vida. E depois não sei qual que é o processo, você senta, toma um café com a pessoa, ou já casa direto, né? Então é muito muito inserido mesmo na cultura, vocês podem perceber, né? A pessoa casar com alguém que nunca viu simplesmente por dados astrológicos. E basicamente eu já estou na página 80 do livro e quase não falou, ou falou indiretamente demais, sobre astrologia. Vai começar daqui a pouco, eu vou fazer essa resenha também. Porque não tem como você entender a astrologia védica sem entender o conceito profundo de karma, né? Porque basicamente é uma astrologia que coloca você na sua situação de mundo, as causas e efeitos. A astrologia não existe apenas para ver personalidade, mas basicamente para ver que situação estamos no cosmos, né? Que resultados, que efeitos, que causas foi inserir a gente nesse mundo, né? Entender o motivo, o porquê, nosso grau mental que a gente tem, a estrutura do universo, né? Já tá acabando aqui, vou continuar no próximo, aguardem.